Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que assim, foi especulado como um possível alvo para o Corinthians na temporada do ano que vem. Como assim, Gustavo? Um possível alvo? O Corinthians, então, que busca um jogador para essa função, pelo lado esquerdo, até porque um reforço que chegou, né, que estava no Cruzeiro, vindo do Guarani, que foi o Matheus Bidu, não conseguiu dar conta do recado e, principalmente nessa reta final de temporada, acabou se queimando bastante com a torcida e não deve continuar para o ano que vem. Tem também o Fábio Santos para esse setor, que é bem mais velho e tudo mais, e que deve ter uma reformulação com a chegada do Mano Menezes e poderia então ser o Marlon esse jogador para fazer essa lateral esquerda. Que assim, o Marlon tem 26 anos de idade, contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. Na minha opinião, o Cruzeiro, assim que assegurar a permanência na Série A, eu tentaria essa renovação de contrato o quanto antes, até porque senão, em julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2025, né, para alguma equipe, e é um jogador que tem um valor de mercado bem interessante. Nessa atual temporada tem 30 jogos, 2 gols marcados e também 3 assistências, ótimo desempenho do lateral esquerdo, que tem muitos números muito bons, né, de desarme, de criação, mesmo com uma queda recente, né, na produtividade, ele ainda segue sendo um dos melhores laterais esquerdos brasileiros no Campeonato Brasileiro e vive uma ótima fase. É aquela coisa, o Marlon não tem um valor de mercado baixo, até trouxe aqui algumas informações, quando o Juninho Capixaba, acho que é isso, né, que ele foi negociado do Red Bull Bragantino para uma equipe do futebol da Rússia por um valor superior aos 30 milhões de reais. E os números dele com o Marlon eram muito parecidos, até mesmo a idade era igual. E até falei para vocês, ó, se o Marlon for negociado, teria que ser por um valor próximo a isso, 25, 30 milhões de reais, que seria um valor que, ok, o Cruzeiro poderia trazer um substituto e ainda investir esse dinheiro em um outro setor, seja na zaga, ou no meio de campo, ou no ataque. Enfim, teve essas especulações do Marlon também no futebol russo que acabou não se concretizando. Até se falou em uma proposta de 24, 26 milhões de reais, mas realmente pensar o Cruzeiro vendendo o seu jogador titular na metade do ano, não acho que seria nada viável, mas pro ano que vem pode sim ser uma alternativa. Não acho que o Corinthians vai pagar aí 30 milhões de reais em um lateral esquerdo, viu? Eu acho essa alternativa muito inviável e pode até mesmo, dependendo do desempenho ou até das propostas que aparecerem em janeiro para o Cruzeiro, negociar o jogador, que eu até falava que a possibilidade era de vender o Kaique, que era o reserva, mas eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro embolsasse uma boa grana no ano que vem, vendendo seus dois laterais esquerdos, né? O Marlon, vamos chutar aí uma casa de uns 25, 30 bilhões de reais, e o Kaique, por exemplo, que já recebeu consultas da MLS, do futebol português, mas com valores baixos, 8 milhões, 10 milhões, e o Cruzeiro certamente vai pedir pelo menos o dobro disso, né? 16 a 20 milhões de reais, mas pode sim ter uma perca dos dois jogadores, ou pelo menos um, o Marlon e o Kaique assumindo essa função, ou a venda do Kaique mesmo e a continuidade do Marlon, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desses valores e os números, né, do Marlon até aqui, que é um jogador que vive uma fase muito boa depois de muito tempo, né? Ele surge muito bem no Criciúma, onde somou mais de 80 jogos com a camisa do Criciúma, foi para o Fluminense, ficou 2017, 18 e 2019 pelo Fluminense, apenas 20 jogos por temporada. Não lembro dele com a camisa do Fluminense, vou confessar para vocês. Foi lá para o Boa Vista de Portugal e aí sim, ele teve um bom desempenho no futebol europeu. Aqui eu acho que os times brasileiros deveriam ter abrindo os olhos, né, para o jogador. No Boa Vista, em 2019 e 2020, 28 jogos, 2 gols e 2 assistências, números parecidos com o do Cruzeiro. E 2021, quando foi para o Trabzonspor, lá da Turquia, onde jogou então 38 jogos e 1 assistência. Além disso, no Fluminense ele volta, né? Fica 2021 e 2023 e 2022, melhor dizendo, apenas 20 jogos nesse período. E no final do ano passado para o início desse ano, antes de chegar no Cruzeiro, vivia uma boa fase lá no Ankaragucu, um clube lá da Turquia, onde somou 15 jogos e 2 assistências. Os números dele no SofaScore também são muito bons, ó. A nota média dele de 7.18 faz dele ser o jogador mais consistente no Cruzeiro nessa temporada. 25 jogos no Brasileirão, todos como titular, 2 gols e 2 assistências. Por exemplo, o jogo contra o Cuiabá não foi nada demais do Marlon, né? Mas ele teve uma nota média de 7.1. O jogo contra o América, 7. Contra o Fluminense ele foi mal realmente, 6.6. Contra o Bragantino jogou bem, 7.7. Então faz ele ter uma das melhores médias do Campeonato Brasileiro e também o melhor jogador até aqui de desarmes e tudo mais, no caso pelo SofaScore. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Quantos milhões seria uma boa para negociar o Marlon? Você acha que aí uns 25 milhões, 30? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem nos ajudou bastante também é a 188bet, que pode te ajudar com esses R$ 25 de saldo ao você fazer o seu registro vindo aqui embaixo pelo link
na descrição. Você clica lá, faz seu registro e solicita esse seu bônus de R$25 que já cai na sua conta para você começar a apostar nesses próximos compromissos que vai ter do Cruzeiro, né? Com boas cotações. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Flamengo. Você pode pegar aqui essa boa cotação na vitória do Cruzeiro acima de 3 contra o Atlético Mineiro fora de casa no Clássico na próxima semana também, a partir de R$3 essa vitória do Cruzeiro, né? Pagando mais de 3 vezes o valor, ótima cotação. E depois ainda tem esse compromisso contra o Bahia. Então, para você começar hoje mesmo lá na 188Bet, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz seu registro e já vai ter esses R$25 para começar. Bom, então não é novidade para... Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, que chegou, né, a receber uma proposta lá do Al Tawon, da Arábia Saudita, na casa dos R$21 milhões, e o Cruzeiro ficaria com uma parte desse lucro junto com a Tombense, que também detém, né, os seus direitos econômicos. E assim, naquela época era inimaginável pensar o Bruno Rodrigues em sair, até porque foi no mês de junho e até o mês de julho que ele vinha vivendo uma boa fase ainda pelo Cruzeiro, e nessa atual temporada então o ponta esquerda de 26 anos tem sido um dos grandes destaques do Cruzeiro, mas vale ressaltar, nos últimos 10, 15 jogos ele caiu bastante de produtividade, e nesses últimos 10, 15 jogos eu estou me referindo nos últimos 3 meses basicamente, desde o mês de agosto, ele caiu muito de rendimento, agosto, setembro e agora no mês de outubro, inclusive ficando no banco de reservas, não uma vez ou outra, mas meio que virou natural desde antes da saída do Pepa e agora também com o técnico Zé Ricardo, que eu não sei se é algo que eu concordo muito não, tá? Vou deixar aqui então os números dele para vocês nessa temporada. Não, eu quero mostrar aqui os jogos que ele jogou como titular e como reserva nos últimos, ó. A última partida que ele jogou como titular então foi nesse duelo contra o Red Bull Bragantino, atuou durante os 90 minutos, não fez um bom jogo, né? Muito pelo contrário. Aí depois jogou contra a equipe do Santos, que ele marcou o gol, no caso na vitória por 3-0, ele jogou 31 minutos. No duelo contra o Fluminense jogou 45 e no último confronto contra o América 31 minutos. Contra o Cuiabá, na minha opinião, um erro, não saiu nem do banco de reservas. Tirando essa partida contra a equipe do Red Bull, a outra que ele foi titular foi contra o Corinthians e antes disso contra a equipe do Goiás, ficando no banco contra o Palmeiras, Grêmio, Santos, Fluminense e América Mineiro. Então tem um bom tempo, né, que ele não joga como titular, mais de um mês. Então a situação dele no Cruzeiro não é das melhores, porque era um jogador que era incontestável o Cruzeiro pensar na sua venda, e agora para o final do ano vai ter que comprar os seus direitos econômicos, que ainda não sabemos o valor exato. Tem alguns portais que afirmam que são R$8 milhões, outros afirmam que são R$12 milhões para comprar o jogador em definitivo, só que ainda não temos essa definição, tá? Qual que é esse valor exato, então não dá aqui para vir e afirmar quantos milhões a mais o Cruzeiro vai ter que pagar pelo Bruno Rodrigues, que lembrando, já teve um investimento na casa dos 4 milhões, que o Cruzeiro tem um pouco mais de 30% do seu passe até aqui. Então, será que vai compensar para o Cruzeiro fazer um investimento tão alto como esse, sem saber como que o mercado vai olhar para o Bruno Rodrigues, não marcando mais aquele tanto de gols e não sendo titular? É uma questão que pode sim acabar definindo a sua saída no final do ano, que mesmo quando ele vivia uma grande fase já tinha esse risco. Imagina então não viver numa boa fase pelo Cruzeiro, que permanecendo na Série A certamente já é um incentivo, né, para a continuidade dele, porque não seria um investimento tão alto. Agora, se o Cruzeiro inventa, né, de cair para a Série B, aí é realmente quase inimaginável a continuidade do atacante, que eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Então, 54 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro, chegou em agosto do ano passado, marcou então 13 gols até aqui e outras 9 assistências, tem contrato com a Tombense por mais 2 anos e a equipe tem interesse de ter também essa venda para pegar um bom valor, né, numa venda futura, ainda mais que ele vinha jogando, se destacando pelo Cruzeiro, que acabou mudando então um pouco isso nos últimos jogos. Mas quero saber o que você tem a dizer sobre esses dois jogadores, deixa aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Link da 188Bet para você apostar nesse jogo, né, do Corinthians, nesse próximo duelo contra o Cruzeiro e Flamengo também vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!